Boa tarde a todos. Meu nome é Gilmar, sou advogado desde 2012. Tive o privilégio de trabalhar por 3 anos no Tribunal de Justiça, por 2 anos no INSS e sou concursado aqui desde 2007. E hoje eu sou diretor do PROCON e, comparado com vocês, eu sou apenas 17 anos mais experiente. Mas todos vocês chegarão e terão as mesmas experiências que eu tenho hoje. E muitos serão muito mais do que eu sou hoje. E eu quero compartilhar com vocês um material que eu tenho refletido durante esses últimos 15, 20 dias, que é relacionado ao Código de Defesa do Consumidor. Só que eu quero trazer uma abordagem um pouco diferente, porque o Código de Defesa ele é muito simples. Se você pegá-lo e você começar a ler, você vai compreender boa parte dele, muito mais de 50% do Código de Defesa. E eu preparei uns slides, eu acredito que muitos deles ficarão com a letra pequena, mas eu vou auxiliá-los. Preparei uma colinha para mim. E, por gentileza, passa o slide. Eu quero esclarecer para vocês alguns assuntos que são importantes para que se compreenda o mercado de consumo, o Código de Defesa, que o primeiro ponto importante é compreender o que é o dinheiro. E nestes últimos dias eu tenho refletido e eu me lembrei de 2 teorias, que é a do Karl Marx e do Adam Smith. Algum de vocês já leu Karl Marx? Bacana. E eu vou pedir a gentileza da senhorita, se ela puder responder uma pergunta para mim, eu ficaria muito agradecido. De acordo com a sua experiência, você é jovem, deve ter 13, 14, 15 anos. De acordo com a sua experiência, o que é dinheiro? Então, a gente pode voltar um pouco à história. No período feudal. No período feudal, como que era a comercialização? A comercialização era feita pelo escambo. O que é o escambo? O escambo se trata da troca. Com o desenvolvimento da sociedade, começaram a utilizar um padrão, que no caso é a moeda. A gente pode progredir um pouco mais, que é, se eu não me engano, na Grécia, que tem o imperador Dário, um grande administrador, que ele unificou a moeda, que foi o dárico. O que a gente entende? O que é o dinheiro? O dinheiro é uma forma de escambo mais unificada. Porque em vez de você ficar trocando um camelo por uma casa, agora você troca o dinheiro por uma casa. Então é uma evolução do escambo que começou no período feudal. Isso mesmo. Mas o dinheiro não é só isso. O dinheiro é uma representação. Mas representa o quê? E quando eu estava refletindo a respeito de Karl Marx, Adam Smith, eles nasceram na época da Revolução Industrial. E naquela época, garotos de 8, 10, 12 anos trabalhavam 12 horas por dia e ganhavam seu salário. Hoje, a gente trabalha 8 horas e ganha nosso salário. O que é o dinheiro? O dinheiro nada mais é que uma representação de trabalho, de tempo de vida. E o dinheiro ele serve, como eu coloquei lá nos slides, como meio de troca, porque através do dinheiro você consegue identificar quantas horas de trabalho, quanto tempo de vida é necessário para comprar um carro, comprar um cavalo, comprar uma casa. E duas funções estão relacionadas à reserva de valor. Hoje, muita gente tem o Bitcoin como reserva de valor, refletindo o seguinte: se os Estados Unidos vier a falir, ele tem dívidas trilionárias. Se ele entrar em colapso, hoje muita gente é idoso, nascem poucas crianças, um dia vai faltar dinheiro, porque vai faltar quem trabalha. O que aconteceria com nosso patrimônio? Aí muita gente utiliza o Bitcoin como reserva de valor.
Quando os Estados Unidos vier à falência, terá seu dinheiro garantido em forma de Bitcoin, que poderá negociar em qualquer parte do mundo, em qualquer canto. Falando sobre a queda dos Estados Unidos, a gente pode voltar em 1929, quando a Bolsa de Valores quebrou. A gente pode falar aqui que a questão que a Bolsa quebrou foi por causa que as pessoas investiam muito na Bolsa de Valores, e com esse investimento não investiam em outras coisas, o dinheiro começou a se desvalorizar e a Bolsa quebrou. Atualmente é mais complicado que os Estados Unidos quebre, por causa que as pessoas pararam de investir somente na Bolsa de Valores. Tem um caso do Bitcoin, eles investem... Como que é chamadas essas moedas, esses investimentos? Isso, as criptomoedas, eles investem em outras ações, ou não somente na Bolsa de Valores, porque assim, se caso ocorra a quebra dos Estados Unidos, a pessoa não entra em falência, aí entra a depressão de 1929, etc. Sim. E outra função seria unidade de troca, como eu mencionei. Meio de troca, unidade de conta, perdão, que você sabe exatamente quantas horas de trabalho equivale a uma referência de valor. Por exemplo, R$10 equivale a 1h30 de trabalho de uma pessoa assalariada. Por gentileza, passa o slide. Eu estou salientando isso porque é extremamente ligado ao assunto, que é o Código de Defesa do Consumidor, as relações de consumo. Esse ponto é muito importante. O que é o dinheiro? Lembra que eu falei para vocês que na época da Revolução Industrial crianças trabalhavam? Não é difícil você pegar o celular e pedir para o Google selecionar fotos da época da Revolução Industrial e ter lá um elevador com dezenas e dezenas de pessoas aglomeradas, quase uma em cima da outra. Isso é importante para a gente valorizar o nosso dinheiro, para nós sermos consumidores mais conscientes. Eu fiz o cálculo, é um cálculo bastante simples. Olha quanto vale a hora de trabalho de cada um de nós se formos assalariados. Apenas R$ 6,60. É óbvio que tem gente que trabalha e ganha mais que isso, mas passa o slide. Aí entra consumo consciente. Hoje, esse carro está quase R$10.000 mais barato. Durante 4 meses ele estará mais barato. E isso é uma baita oportunidade para fazer um financiamento, adquirir um carro. Mas quanto é que isso vai nos custar? E deixa eu mudar minha colinha. Eu fiz uns cálculos aqui. A maioria de vocês vai se formar do ensino fundamental, ensino médio agora, e vai entrar no mercado de trabalho. Vai começar a trabalhar. Muita gente vai arrumar um companheiro e vai querer exibir-se para os outros. E muita gente vai financiar um carro e vai se lascar. Por quê? Quando você pega um carro desses, se você divide pelo salário mínimo, ele equivale a 62 meses de trabalho. Equivale a 5 anos da vida de vocês. 5 anos de trabalho. E aí, muitos vão comprar apenas por status. Muita gente tem na casa deles, eu tinha uma professora que tinha um quarto de sapatos, com, segundo ela, mais de R$40.000 só em sapato. Olha só, dinheiro equivale à vida, dinheiro equivale a tempo de trabalho. Se você não tiver um consumo consciente, você não vai conseguir uma vida melhor. Você pode, muitas vezes, é o que chamam de estagnação. Muita gente chama de escravo. Eu sei que muitos de vocês estão numa condição muito confortável, mas outros estão iniciando a vida financeira agora. O jeito de sair dessa vida de dificuldades é saber lidar com dinheiro. Eu separei uma simulação de financiamento. Quando você pega um carro de R$82.000,
e você faz um financiamento, salvo engano, em 48 vezes. Não, em 60 meses. Você vai pagar R$59 mil de juros. No próximo slide, eu destaquei para vocês o total a ser pago com os juros. Se você financiar um veículo, você vai pagar R$142 mil, ou seja, quase R$60 mil a mais. Uma pessoa assalariada levaria 107 meses para pagar um veículo desse. Levaria 9 anos de vida. Isso eu estou usando a pessoa assalariada como exemplo. Muitos de vocês ganharão R$10 mil, 1 milhão, 2 milhões, porque muitos abrirão suas empresas, o negócio vai prosperar, utilizarão a internet como plataforma, meio de trampolim, e vão dominar o mundo, que é o que a gente espera. Então, o ponto de partida é ter um consumo consciente. Eu separei nesse slide aí, está muito pequenininho, mas temos 3 colunas que eu quero destacar para vocês. A primeira é os juros que você paga. A segunda é um termo que chama amortização. E a última é o saldo devedor. Na primeira linha, está sendo pago uma parcela de R$ 2.300, para esse exemplo. E está sendo pago R$ 1.600 de juros. E do veículo, o que é chamado amortização, está sendo pago R$ 700. Então, está sendo pago praticamente R$ 1.600 de juros e R$ 700 da dívida. Agora, quando você pega a última coluna, está sendo pago o mesmo valor, 2.367. De juros está sendo pago 46 centavos. De dívida está sendo pago R$ 2.300. E aí você chega no zero, pagou toda a dívida em 60 meses. O que é que eu quero mostrar com esse slide aí? Eu quero mostrar para vocês, se porventura algum parente, algum amigo, pai de vocês, fizer um financiamento, o que o Código de Defesa do Consumidor tem para nos resguardar? Que é o próximo slide, que chama quitação antecipada do débito. Você lembra que na primeira linha estava pagando muito juro e pouca dívida? À medida que vocês iriam pagando as parcelas, os juros iriam diminuindo e a parcela iria aumentando. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais rápido você conseguir fazer a liquidação antecipada do débito, menos tempo de vida, menos trabalho vocês transferirão para o banco. Menos trabalho vocês transferirão, vocês perderão com o financiamento. Como eu disse, dinheiro é igual a tempo de vida. Eu separei uns slides e eu fiz para vocês com muito carinho. O que será essa liquidação antecipada? Essa liquidação antecipada de dívida, ela é um direito que todo consumidor possui, através do qual o banco, a entidade que fez o financiamento, ela é obrigada a retirar completamente os juros se você quiser pagar antecipadamente. Se você fez um financiamento em 48 vezes, e você pagou 3, 4, mas agora você quer quitar toda a dívida, você viu que você vai pagar quase o dobro do bem. Você tem direito a quitar antecipadamente a dívida e eliminar completamente os juros. Todo banco é obrigado a fazer isso. Esse é um direito relacionado a financiamentos. Nesse slide aí, simplificando o mundo. Existem alguns filósofos teóricos, se você pegar no YouTube, você vai
encontrar que o mundo gira em torno de poder, dinheiro e relacionamento. Poder traz dinheiro e relacionamento. Dinheiro traz poder e relacionamento. E a última opção é um problema, onde você perde o poder e o dinheiro se você não escolher bem. Agora, como eu falei, vocês têm 15, 16, 17 anos e muitos de vocês abrirão as empresas e se tornarão fornecedores. Muitos de vocês poderão abrir seu próprio banco. Serão dentistas, serão... Eu não sei a expertise que vocês pretendem ter. Mas aí entra uma questão. No Brasil, existem algumas classificações. Eu separei o que é o MEI, microempresa, a empresa de pequeno porte, a média empresa, e eu peguei essa reportagem da revista Exame. Alguém já viu aqueles vídeos daquele rapaz cabeludo do canal Vida Infinita, que viaja o mundo como nômade? Ele fez um vídeo falando como ganhar R$1.000 em uma semana. E lá ele fazia o seguinte: ele tinha uma tarefa simples, que era ir no supermercado, adquirir brigadeiro, adquirir embalagem e montava os brigadeiros dele. E aí saía à noite e vendia. E ele escalonou para ele ganhar R$1.000 em uma semana. E por que eu estou explicando isso? Está vendo aquela classificação lá? Microempresa, empresa de pequeno porte, empresa de médio porte, grande porte, porque muitos de vocês serão empresários. Eu acredito que muitos seguirão como servidores públicos, empregados, mas muitos serão empresários. E eu separei o material porque eu imagino que é necessário para vocês compreender mais ou menos como funciona esse meio. Nesse próximo slide, eu estou falando a respeito de imposto. E olha só que absurdo. A gente vê o Brasil como um país capitalista. Mas olha essa comparação a respeito de recolhimento de imposto. Segundo a revista Veja, ela selecionou mais de 500 produtos. E aí eu fiz a média desses produtos, quanto é que a gente paga imposto. Por exemplo, em um veículo a gente paga mais de 50% de imposto. E a média de tudo é que a gente paga praticamente 39% em imposto sobre o consumo. O que é imposto? É transferência de vida para o Estado. É transferência do seu trabalho para o Estado. Além disso, quem é trabalhador tem um imposto patronal, onde para cada empregado, 20% do que o empregado ganha tem que ser pago como imposto patronal. Tem 11% que é retido do empregado e, se o empregado ganhar mais de R$ 1.900, tem que pagar imposto de renda. Existe uma tabelinha que varia acima de 1.900 e tem a tabelinha que paga 7%, paga 15%, paga 22%, paga 27%. Olha só que absurdo que é a conclusão que a gente chega. 94%, gente, do que a gente ganha e do que a gente gira de dinheiro é devorado pelo Estado. Aí entra a questão. Para você abrir uma empresa, quais são os passos para se tornar um fornecedor? Você escolhe o seu nicho. O rapaz do vídeo do canal Vida Infinita, ele escolheu fazer brigadeiros. Ele não constituiu uma empresa, não procurou um contador, não procurou a Receita Federal, não procurou a junta comercial. A partir do momento que ele teve arrecadação, se ele quisesse continuar na atividade, ele seria obrigado a abrir um CNPJ,
que poderia ser um MEI, com a arrecadação que seria atualizada para até 130 mil hoje de arrecadação bruta. Ele deveria abrir, se a renda dele fosse igual ou menor que 360 mil por ano, deveria abrir uma microempresa e receber uma autorização do município chamada de alvará para comercializar aqueles produtos. Então, todo mundo que tem a banquinha na praça tem o alvará da prefeitura. Assim, você se torna um fornecedor. Algum de vocês tem alguma pergunta? Eu vou fazer... de vocês, qual dos colegas vocês consideram que é o mais inteligente? Alguém pode indicar? Eu não sei se todos são da mesma turma. Mais inteligente é ela? Tá, vou fazer uma pergunta para você. O que é que você pretende ser? Servidor público, empresário, o que for. E quem é a pessoa que vocês acham que é o cara mais largado da turma? Quem é o mais largado? Ah, é? Tá. Ó, apontaram para o rumo daquele rapaz ali. Aquele rapaz de óculos, não é isso, gente? Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Como é que você chama, rapaz de óculos? Ô, Ismael, pela experiência que eu tenho, pelos estudos pelas estatísticas que eu já vi, a pessoa mais largada na escola normalmente se torna patrão de todo mundo e consegue escravizar os CDFs da turma e torná-los empregados. E através da mais-valia, né, que eles falam, consegue fazer um engenheiro construir um avião para o camarada, sem o camarada ser engenheiro e sem ter noção de como construir um avião. Consegue fazer o camarada trabalhar como médico sem que o cara largado da escola tenha noção nenhuma de como operar uma pessoa. Pelas estatísticas que eu vi, isso está relacionado à visão de mercado. Por que eu digo isso? Algum de vocês já teve aula de contabilidade na escola? Sério? Vocês estudam onde? Já no COC. Ah, o colégio da Coimbra. E poucas vezes se fala em como administrar o dinheiro. E quando a gente observa, por exemplo, até a sirene das escolas é a sirene que é tocada numa indústria, para a hora do café, para a hora do lanche. A escola, ela prepara o adolescente para se tornar um proletariado. Que ela não induz ele a abrir uma empresa, não induz ele a se tornar uma pessoa investidora. E, consequentemente, ele vai se padronizar com a empresa. Por exemplo, se você for estudar sobre a neurociência do adolescente, ele não é projetado para poder começar a estudar ou começar a fazer qualquer trabalho na parte da manhã, porque, teoricamente, ele teria que dormir 12 horas por dia, de 12 a mais. Não, a menos, né? Porque senão vai ocupar o dia todo. Isso para a formação do indivíduo. Tem a questão que o indivíduo evoluiu e tudo mais, mas esse negócio de colocar o cidadão a estudar às 7 horas da manhã vai fazer com que ele já se acostume ao entrar no mercado de trabalho para ele estudar às 7 horas da manhã e ficar calado. Porque você vai ver que muitas escolas não aceitam que os alunos refutem os professores. E, sim, consequentemente, eles vão fazer a mesma coisa dentro do mercado de trabalho. E é exatamente isso que ela falou. Na escola, pela experiência que eu tenho, eu sou advogado, já fiz letras, já estudei em escola como vocês, e a gente, nem na faculdade, a gente é ensinado a empreender. Isso gera uma lacuna de oportunidade muito grande, onde o cara largado, ele poderá ser o chefe de todo mundo aqui se a gente não ficar esperto. E é por isso que eu trouxe esse assunto relacionado a como abrir uma empresa. A outra responsabilidade é essa gestão de
pessoas. Quando você abre uma empresa, você tem que ficar esperto, porque você tem responsabilidades. Antes de eu saltar, qual o nome da senhorita? Ana Carolina, você pretende fazer o quê depois que formar? Você vai fazer uma faculdade? Você vai abrir uma empresa? Eu pretendo primeiramente entrar na faculdade, né? Ou fazer um tecnólogo para ser servidora pública na questão de segurança, na área militar. Aí, futuramente, depois da estabilização na carreira, eu pretendo abrir uma empresa. Pode ser vender arma, talvez, quem sabe. Eu tô interessado em fazer faculdade de tecnologia. Faculdade de Tecnologia. Gente, eu recomendo a todos que façam curso superior, mas que antes disso vocês analisem o mercado, porque o Brasil é um país de mestres e doutores desempregados. Existe um negócio que chama pesquisa de campo. Antes de você abrir uma empresa, você tem que estudar o mercado e ver se é viável. Porque às vezes você inicia um curso superior e você sai 100 mil reais mais pobre para ganhar o que um tecnólogo, um técnico ganha gastando muito menos. Mas eu recomendo a todos que façam um curso superior, porque você vai ter uma experiência de vida fantástica. E na área militar, por exemplo, se você for formar como PRF ganha de 11 a 12 mil, dependendo da região. Se você fizer um tecnólogo e passar, você vai ganhar 11, 12 mil. Se você fizer direito, você vai ganhar 11, 12 mil. A única diferença de você fazer um curso superior, vamos por exemplo do direito, é em caso de você for tentar se tornar um delegado federal. Um delegado federal. Aí, nesse caso, só você com o curso de direito poderá fazer um upgrade no seu salário. Sim. Tem uma regra que chama teoria de Pareto, que fala do esforço, que se você se esforçar apenas 20% do esforço que uma pessoa que é bem-sucedida, você terá 80% dos resultados. Então, a semana de 4 semanas, 4 semanas de trabalho, acho que é certo. Não entendi a pergunta, pode falar. Semana de 4, 2 vezes 4. A carga horária durante a semana de um trabalhador? Mulher, atualmente. No caso da pessoa trabalhar de segunda, domingo a domingo? Então, assim, agora atualmente está tirando a sexta-feira, então só segunda, terça, quarta. Ah, sim, essa mudança de rotina, que eles estão trabalhando um dia a menos. Olha, essa questão de trabalhar 7 dias, trabalhar 6 dias, isso é uma questão fisiológica. Existe uma teoria relacionada à medicina, relacionada ao descanso do trabalhador. Se você trabalha 6 dias e descansa 2, é porque isso é necessário. Porque o empregado descansando, ele vai voltar segunda-feira trabalhando mais, com mais empenho. Isso é uma teoria voltada a retirar a força de trabalho do trabalhador com mais eficiência. Eu li uma vez um livrinho bem pequenininho do Max Weber, que, se não me engano, o protestantismo e o espírito do capitalismo. E aí ele falava que o trabalhador, se você paga ele R$1.000, você quer que ele dobre a produção e você passa a pagá-lo R$2.000, muitas vezes ele não dobra a produção, porque o trabalhador ele tem o seu objetivo de ganhar a média. Essas teorias elas vêm ao longo de séculos, milênios, para fazer com que o empresário, com quem domine,
tenha mais habilidade de remover o dinheiro, remover a vida de trabalho do empregado e transferir para si próprio. Por que eu citei? Quando você quer que seu empregado ganhe mais dinheiro, que seu empregado trabalhe mais, você aumenta o salário, mas nem sempre isso é eficiente. Aí você tenta aumentar de novo e não aumenta a produção, porque o empregado ele sempre objetiva um valor fixo. Se o objetivo daquele empregado é ganhar R$ 1.500 e você aumenta, ele não vai produzir mais que um trabalhador que ganha R$ 1.500, porque é o objetivo dele, aquela média salarial. Então, essas teorias de quanto se deve pagar um empregado, quanto mais a gente paga o empregado, menos ele produz, porque ele produzirá só a média do objetivo dele. Se você coloca ele para trabalhar de domingo a domingo, ele vai produzir menos, vai ficar revoltado, cansado. Então, isso tudo é técnica para transferir trabalho, transferir riqueza do seu empregado para você, para o empregador. Sabe qual a diferença entre o pobre e o rico? A principal diferença é que, se você pegar a palestra de alguém falando em algum assunto relacionado à administração, eles devem abordar isso. A principal diferença é a mentalidade. Isso tudo está relacionado ao Código de Defesa. A mentalidade de quem é rico é voltada a produzir, para você ter condições de gastar sem que seus recursos sejam comprometidos. A mentalidade do pobre é: graças a Deus, dia 5 eu vou receber, vou comprar um celular. A mentalidade do pobre é comprar, comprar e comprar. Essa é a diferença. Peguei uma meta. E eles têm que ir escondido. Sim, a diferença. Se vocês querem ser bem-sucedidos, essa é a diferença. Vocês têm que aprender a lidar com dinheiro. Quem aí gosta de Dragon Ball? Olha só que coisa mais absurda. Rapaz, você pode me explicar quem é o Majin Buu? Criança, cara. O Majin Buu é a parte mal do Babidi. Não do Babidi, ele é um antigo... Não sei, é um antigo ser que acabou com o planeta dos Senhores Kaios. E ele é pura maldade, o Majin Buu. Exatamente, ele se resume em ser puro mal. Ele também tem a parte boa, mas essa parte boa uma das partes mais fortes do Majin Buu, é a parte boa. Mas a parte má, pega a parte boa e fica mais forte. A parte má ganha no final. A parte má ganha. O poder destrutivo é maior, né? Eu tenho mais duas perguntas. Por que você sabe disso? Eu assisti Dragon Ball desde criança. Sim. Bom, a última vez que eu vi a lista de capítulos, tinha centenas e centenas de capítulos com mais de 20 minutos cada capítulo. Para chegar nesse episódio de Majin Buu, ele deve ter visto quase uns 200, 300 capítulos de 20 minutos. 160 episódios. Gente, até perdi a conta de quanto tempo um fã de Dragon Ball gastaria para assistir essa saga toda. Vocês sabem por que ele sabe disso? Porque ele gosta. Não, ele está aproveitando a vida dele. Ele gosta. Agora, olha só. Quanto tempo por semana você estuda para empreender, para ganhar dinheiro, para aumentar sua arrecadação? 30 minutos no máximo. Mentiroso, duvido. Gente, isso tudo... Se você quer ser bem-sucedido, você tem que estudar para você se tornar um fornecedor. Se você gosta de desenho animado, você vai estudar aquilo. Agora, se você quer uma vida financeira bem equilibrada, você tem que
estudar e entender como que funciona o dinheiro. E olha só, antes de eu passar, olha só o que eu separei para vocês. Para cada idiota na sua empresa, tem alguém trabalhando o dobro. O empresário deve demitir sem hesitar. Quando vocês abrirem a empresa de vocês, vocês se tornarão fornecedores. Vocês venderão um produto, prestarão um serviço. E quando vocês forem demitir um funcionário, vocês nunca façam isso próximo, nunca deixem o seu funcionário se despedir dos demais. Você nunca faça uma demissão em público. Você tem que aprender. Como eu disse naqueles slides, quando você abre uma empresa, você tem que procurar um contador, você tem que procurar a prefeitura para pegar o alvará. O contador, ele vai junto à Receita Federal, junto à Junta Comercial, e vai abrir seu CNPJ, que é o CPF da sua empresa. E o contador ele vai esclarecer sobre os impostos. Vocês viram que a gente paga mais de 90% de imposto. Como empresário, vocês pagarão também. E vocês têm que saber fazer uma gestão correta dos seus funcionários. Por que você não deve demitir na frente dos demais? E por que você não deve deixá-lo despedir-se dos colegas de trabalho? Porque se você demitir um funcionário e deixar ele se despedir dos outros, ele vai bancar o terror. Olha, ele vai demitir umas 15 pessoas, o próximo é você. Vai deixar todo mundo em pânico, vai fazer motim. Se você fizer uma demissão em pública, provavelmente você será processado por humilhar seu funcionário. Quem se tornar empresário vai ter que aprender a lidar com dinheiro, a lidar com imposto, a lidar com seres humanos. Olha só o que acontece. Eu separei, consumidor encontra corpo estranho em cerveja e é indenizado. Próximo slide. De dedo decepado a airbag mortal. 5 falhas transformaram carros em armas. Olha só, próximo slide aí. Você, além de saber lidar com tributo, lidar com prefeitura, lidar com contador, você tem que aprender a gerir pessoas, porque na condição de fornecedor, que é quem presta serviço, quem produz algo e vende, você tem que ter a responsabilidade que o carro não vai cortar o dedo da pessoa quando ela baixar o banco. Você tem que ter a responsabilidade que não vai entrar uma lesma dentro do tambor onde é feita a cerveja. Tem que ter a responsabilidade que na hora de fazer o brigadeiro, nenhuma barata pode voar e ser amassado junto. Porque é uma responsabilidade que está na lei e, de acordo com o artigo, fornecedor de serviços responde independente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre a fruição e risco. Então, quando você se tornar um empresário, você tem que ficar velhaco, gente. Ficar esperto, porque senão vocês terão que indenizar. E eu mencionei dano individual. A pessoa perdeu o dedo, engoliu uma lesma na hora de tomar cerveja. Mas imagina, no caso salvo engano, a Johnson & Johnson, com os produtos de cosmético deles, lançaram alguns produtos que causariam câncer. Ela está sendo processada pelos Estados Unidos e terá que pagar valores bilionários. O mesmo aconteceu com a empresa 3M, que alguns países andaram comprando tampão de ouvido para o camarada não ouvir tanto barulho na hora das explosões, e esses tampões deixavam os militares surdos. Então, quando você se tornar um fornecedor,
você tem que ter a responsabilidade técnica, você tem que ficar esperto para não causar um dano coletivo, porque se isso acontecer, você pode saber que tem advogado, tem Ministério Público, tem PROCON e um monte de gente para fazer vocês perderem dinheiro. Gente, próximo slide, eu quero convidar vocês a acompanharem a gente. Eu mantenho esse canal, abri ele há apenas 1 ano, tenho poucos inscritos. Se porventura algum de vocês adicionar, manda no grupo para os próximos nos acompanharem. Agora, o que aconteceu? A gente já tem alguns raciocínios em relação a dinheiro, a como ser um fornecedor. E como fornecedor, eu quero mostrar para vocês como ganhar dinheiro. Tem uma ciência que quem é psicólogo, médico, estuda. Quem faz marketing, até provavelmente quem faz administração deve ter estudado, que é relacionado ao neuromarketing. Olha, eu não vou demorar nestes assuntos, mas eu quero que vocês compreendam que o ser humano ele é formado por energia. Energia movimenta energia. E o neuromarketing, ele visa fazer com que a pessoa tome decisões. São estímulos que o cliente não percebe que você está motivando, que você está fazendo, e você faz o cliente pender a tomar a decisão que você quer. E existem casos, eu vou até mostrar um vídeo depois, que as técnicas corretamente aplicadas, elas aumentam algumas vezes o poder de venda de vocês, o poder de conversão. Vamos supor que o rapazinho vai fabricar um avião. Se ele usar as técnicas, provavelmente ele vai vender mais avião, vai vender mais brigadeiro. E eu separei algumas técnicas para mostrar para vocês. Próximo slide. Olha só. Principais princípios. Neuromarketing é uma área que utiliza técnicas de neurociência para entender como o cérebro dos consumidores reagem a estímulos de marketing, com o objetivo de melhorar a estratégia de marketing e publicidade. Próximo slide, por favor. Cérebro emocional. Cérebro emocional é mais poderoso que o cérebro racional. O neuromarketing entende que a tomada de decisão do consumidor é influenciada principalmente por emoções e não pela razão. Portanto, as campanhas de marketing devem ser projetadas para atingir o sistema emocional da pessoa. Algum de vocês já findou um relacionamento e ficou deprimido e já pensou até em suicidar? Levanta a mão aí. Tá, vocês não... a época do desamor é assim. Mas... Gente, dizem que mal de amor é terrível. Muita gente suicida. Eu separei até uma foto de um casal, porque você consegue movimentar a emoção da pessoa para ela tomar a decisão que você quer. Isso tudo através do neuromarketing. Eu separei... Próximo slide, por favor. Separei alguns slides. Eu quero destacar para vocês a memória seletiva. Eu não vou divagar muito relacionado a isso, mas eu vou passar rapidamente para que vocês tenham uma noção de que isso existe e quem for empreender, depois você se aprofunda. Porque se eu for elaborar uma palestra, eu consigo fazer uma pós-graduação só relacionada a isso aí. Então, é muito assunto. A memória seletiva, ela refere-se, o cérebro humano não armazena todas as informações que recebe, mas seleciona as que são consideradas importantes.
O neuromarketing sugere que as empresas devem criar campanhas de marketing que sejam fáceis de serem lembradas e que emocionalmente sejam facilmente sentidas pelo consumidor. Algum de vocês se lembra de alguma propaganda agora? Qual propaganda você se lembrou? De qual produto? Spotify. Por que você se lembrou do Spotify? Porque geralmente é um aplicativo que eu uso para ouvir música, podcasts. E assim, sempre está aparecendo uma propaganda ou outra dentro do aplicativo divulgando ele mesmo. Olha, provavelmente foram usadas técnicas de neuromarketing para fazer esse rapaz se lembrar do Spotify. E existem técnicas, olha só, o próximo slide está relacionado à tomada de decisão, é influenciada pelo contexto. Existem muitas empresas que aromatizam o ambiente para que quando você entrar naquele ambiente você sinta o cheiro de praia, que relaciona ao prazer de estar naquele ambiente, você volta a refletir memórias boas que você viveu. Muitas empresas adequam a iluminação. Vocês já observaram quando vocês entram no mercado mal iluminado? Vocês sentem uma certa hostilidade? Um ambiente bem iluminado, muitas vezes bem decorado, ele influencia a pessoa a voltar na empresa. Torna o ambiente mais agradável. Por gentileza, próxima, por favor. Cérebro responde a estímulos sensoriais. O cérebro responde a estímulos sensoriais. O neuromarketing entende que os sentidos de visão, audição, olfato, tato e paladar podem influenciar a percepção do consumidor sobre um produto ou marca. Por isso, as empresas devem utilizar técnicas para estimular os sentidos dos consumidores, como a criação de embalagens atraentes, o uso de aromas, entre outros. Cérebro responde a estímulos sensoriais. Vocês observem no supermercado. Do lado do caixa, tem sempre uma caixinha de bombom. Porque sempre vai passar uma criança querendo uma caixinha de bombom. Se a criança ver, ela vai ficar doidinha para comprar o brinquedo, comprar o bombom. Isso são técnicas de neuromarketing para convencer o seu cliente a adquirir seus produtos. As principais técnicas são storytelling, utilização de gatilhos ansiosos, uso de cores e presentear os clientes. O que seria o storytelling? Seria a historinha do Dragon Ball e depois a empresa vender bonequinho, vender DVD e vários produtos, vender camiseta, vender uniforme. Ou seja, você usa histórias para motivar seu cliente a comprar seus produtos. Quem se lembra do Star Wars, as espadinhas? E eu lembro quando eu era criança, era doidinho para adquirir, porque foi usado técnicas de neuromarketing para me influenciar a adquirir aqueles bonequinhos, chamado storytelling. Outro detalhe é a utilização de gatilhos ansiosos. Passa um slide, por favor. Isso aí é storytelling, tá vendo? Olha lá, você compra uma latinha de refrigerante com o nome da pessoa. Ó, lembrei de você. É até uma forma de dar uma cantada na pessoa. Isso, gente, é storytelling. Passa, por favor. Storytelling é você criar histórias para fazer seu cliente lembrar do seu produto. São técnicas de neuromarketing. Com história, você vai internalizar a sua marca dentro do coração do seu cliente. A utilização de gatilhos ansiosos. Olha só, quem se lembra de últimos dias, o circo vai embora, esse é o último final de semana? Isso é neuromarketing. Essa semana
saiu a redução do valor dos veículos. Os carros novos, de baixo valor, reduziram a média de R$10.000 os seus valores. Lembra o HB20? R$10.000 mais barato. Mobzinho, Kwid. Daqui uns dias, salvo engano, isso vai durar apenas 4 meses. Daqui uns dias vai ter propaganda. Último mês para você adquirir seu carro zero com R$10.000 de desconto. Isso são técnicas de neuromarketing para o cara ficar desesperado e saber que é a última semana. Mas o circo fica mais 2, 3, 4 semanas na cidade, mas é a última semana. Próximo, prova social. Quem aí se lembra de um ator famoso fazendo propaganda? Qual propaganda vem à mente de vocês com atores famosos? Qual? Old Spice com o Terry Crews. Sério? E o que eles falam nessa propaganda? E o que ele faz? Ele faz o que nessa propaganda? Ele fica gritando o nome da marca, do Old Spice, e mostrando os músculos dele. Isso aí, gente. Eu lembro do cara musculoso careca que participa de programa tipo... aqueles programas de música que tem avaliação, não é isso? Cara musculoso, eu lembro dele. Gente, prova social é uma técnica de neuromarketing para convencer seu cliente. Porque se aquela pessoa que é uma autoridade, ela é famosa, e ela usa, quer dizer que o produto é bom. Essa é a ideia que transmite. Por gentileza, o próximo. Uso das cores. Eu vou pedir uma gentileza. Você lê bem? Lê para mim esse slide aqui. Gente, olha só, uso das cores. Ó, lembra que eu falei que o ser humano é feito de energia? Vou tentar conseguir ler. Uso das cores. Vermelho é uma cor vibrante e energética, que pode aumentar o coração cardíaco e a pressão sanguínea, gerando uma sensação de urgência. É frequentemente associado a sentimentos de paixão, gratidão e amor. É muito usado em marcas de alimentos, bebidas e promoções de vendas. Amarelo é uma cor alegre e otimista, que pode gerar uma sensação de felicidade e positividade. É frequentemente usado em marcas de alimentos e bebidas, bem como em promoções de vendas. Gente, o amarelo, eu passei em frente ao Touros, vocês podem observar, amarelo. McDonald's, amarelo. Amarelo e vermelho. Mais vermelho. A garoto, vermelho e amarelo. Porque o vermelho é energia. E o amarelo vai gerar fome. Então, se você for abrir uma lanchonete, vermelho e amarelo. Laranja é uma cor alegre e vibrante, que pode gerar um senso de diversão e entusiasmo. É frequentemente utilizado para promover alimentos e bebidas como sucos e snacks. Esse laranjado, eu li também que ele reflete inovação e entusiasmo. Aí eu lembrei do cartão do Banco Inter, laranjado. O Itaú, azul e laranjado. Porque o azul, vou deixar ele ler. Tem um programa da Fanta também. Azul é uma cor confiável e tranquila, que pode gerar uma sensação de serenidade e confiança. É frequentemente usado em marcas de tecnologia, saúde e finanças. Olha, gente, lembra que eu falei que o ser humano é formado de energia? Eu lembro de uma aula que eu tive falando da
Lua e do Sol. E a influência disso nas ondas dos mares, nas marés. Que quando a Lua estava em uma posição, a gravidade da Lua puxava e conseguia aumentar a maré em até 1 metro, dependendo do lugar. E o Sol também faria isso. O ser humano ele é formado de energia. Então, a energia vinda das cores, ela influencia seu cliente na tomada de decisão. Próximo slide. Ao exemplo, vermelhinho e amarelo, laranjado. Próximo slide aí, por favor. Presentear o cliente. Agora eu quero a gentileza do vídeo. Pode baixar aí e abrir o vídeo, por favor. Eu separei esse vídeo porque isso é a aplicação de uma técnica de neuromarketing. E quando a Neia voltar, eu queria pedir ela para dar um testemunho relacionado a essa técnica. Pessoal, esse é o próximo passo que vocês se tornaram empresários, fornecedores, e vocês têm todos esses recursos para fazer o seu cliente tomar uma decisão. Isso tudo é para tirar o tempo de vida do seu cliente e transferir para você. O trabalho do seu cliente, a força vital dele, transferir para você. Esse vídeo aí, ó. Pode abrir o áudio, por favor. O primeiro grupo entrou numa sala onde tentaram vender para ele algumas rifas. Muitos não compraram. Em seguida, o segundo grupo entrou. Mas desta vez, antes de tentarem vender os números de uma rifa, ofereceram uma bebida grátis. Os resultados mudaram drasticamente. Esse pequeno favor fez uma enorme diferença. Foi vendido o dobro de rifas para as pessoas que antes ganharam a bebida. E o mais interessante aqui é que a bebida não custou nada para o vendedor, mas o motivo dele ter sido bem sucedido é porque quando você dá um presente, cria-se a expectativa de que o favor será retribuído. Algumas pessoas dizem, isso é manipulação ou hipnose, mas na verdade não é, é apenas psicologia funcionando. Olha só, técnica de neuromarketing. Aí, quando a Neia voltar, vocês me lembrem de convidar ela para mostrar para vocês um caso... um caso que ela passou por ele. Gente, eu estou no 4º slide de trás para cima, que tem o título Procon. Pode ir passando. A gente tem noção do que é produto, serviço, empresário, que é os fornecedores. Muitas vezes o fornecedor é pessoa física. E aí eu falei para vocês a respeito da responsabilidade do fornecedor. Falei para vocês do outro direito, que é a quitação antecipada da dívida. E aí o fornecedor tem isso tudo à sua disposição. Mas ele tem responsabilidades. E aí entra o PROCON, que é um órgão de proteção e defesa do consumidor. Se você está tentando juntar o banco, quitar sua dívida antecipadamente, o banco não quer fazer isso, você recorra ao PROCON. Se você tem algum direito que você entende que foi violado, vá no PROCON. Se você adquiriu um produto e está vencido, o PROCON está lá para defender vocês. E o código de defesa vocês encontram no Google. Ele tem uma linguagem fácil. Eu sugiro que todos vocês façam a leitura dinâmica. Eu acredito que em umas 4 horas você consegue ler ele todinho. Uma leitura dinâmica. Você vai passar o olho, o que você não entender, você continua. Você vai entender mais da metade do código. O primeiro direito que eu separei para vocês, primeiro não, é o terceiro já, né?
É o artigo 18. Ah, chegou a pessoa. A gente estava falando de umas técnicas de neuromarketing. E aí eu coloquei a foto de um champanhe e passei um vídeo falando que é usado técnica de neuromarketing para fazer a pessoa tomar a decisão de acordo com o que o empresário, o fornecedor quer que ela tome a decisão. E aí podia fazer a gentileza de falar o que aconteceu com o champanhe. Pessoal, eu já estou terminando, viu? Acho que 5 minutos. Sério mesmo? Não vou dar para vocês o prejuízo que eu tomei? Então você falou do champanhe? Então, eu falando aí da questão do champanhe, esse negócio de consumidor, o dinheiro, né, da gente, o que aconteceu? Na Caldas Novas, né, lá toda bonitona, né, que chega com né? Aí, passaram por mim, e uns amigos lá, vamos vir, que a gente tem uma entrevista para fazer com vocês, e se caso vocês, com a gente, vão ganhar um jantar, né, champanhe, não sei mais o quê, eu olho, né, uma cachaçinha, né, bora, né. Ai. Toda bonita, né? Toda na beca, né? Do jantar, né? Cheguei lá, eu tinha um punhado de gente gravata. Comigo, né? E mais umas 3 pessoas. Aí, a gente tá aqui, tá? Aí começou a me servir champanhe. De verdade, champanhe é fino, como uns petiscos mais finos do mundo, né? Pior, a bonita, né? Tumba, né? Aí, beleza. Aí ele via champanhe, conversa vai, conversa vem, me apresenta um projeto do tamanho do mundo, né? É um apartamento do sonho, né? Todos nós, né? Apartamento do sonho, você ir para Caldas Novas, não tem que pagar mais nada, né? Vai direto para o apartamento lá no clube mais top. Exótico, exótico do Leonardo. Água de novo. Beleza. E nisso o champanhe tá indo, né? Tomando champanhe. Aí quando pensa que não, aí ofereceu. Aí eu já estava bem bonita, né? No champanhe, né? Achando tudo bonito que eles me apresentaram, assinei um contrato. Vai bonito ainda, já paguei pra entrar. Vendo, gente? Olha, eu não tinha intuito nenhum de comprar um apartamento. Mas comprou. Não, mas isso vai gostar. Comprou por causa das técnicas de neuromarketing. Dessa série, porque eu tive 2 primos que caíram na mesma espécie de golpe. Estávamos todo mundo da família tomando café da manhã. E aí passou uma van que estava juntando um grupo de casais para um passeio diferente. A proposta era para casais que tivessem uma união estável. Esses 2 primos meus fingiram que eram um casal. Vai, continua. E a minha mãe e meu padrasto entraram nessa também. Depois que eles chegaram, fizeram todo um mistério, falando que tinha uma surpresa, que a tarde foi ótima, que se embebedaram até não aguentar mais. E como ela falou, eram realmente coisas muito finas. Era só comida de qualidade, um dos lugares mais bonitos, e o resort ia ser lindo, maravilhoso. E aí os meus primos gastaram um valor altíssimo com cotas de um clube, digamos assim, novo, onde seria oferecido um apartamento que seria deles e eles poderiam adquirir e fazer o que quiser com o apartamento. Ou seja, aconteceu praticamente a mesma coisa e eles usam esse mesmo método até hoje. Tá vendo, gente? Pode parecer bobo, mas são técnicas de neuromarketing. Vamos tentar. Beleza, aí vai, eu empolgado, cara, esse apartamento já, o novo seu já tá pronto. Beleza, ótimo, né? Entendeu? Já me levou lá, mostrou ele, eu R$1.800. Primeira foto. Aí beleza, né?
Aí passou a ressaca desgraçada, né? Quase morrendo. Gente do céu, quanto eu fui ver o que eu tinha caído. E pra mim cancelar. E pra mim cancelar. Hã? E conseguiu cancelar. E olha só, na mesma semana a gente cancelou igualzinho, a pessoa recebeu R$3.000 de reembolso. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E aí, o doutor Renato, já lembrou contato, não fez isso aqui para cancelar nada. Ó, você consegue só cancelar se você pagar 7.800. Lascou. Ou você paga 7.800, ou seu nome fica com rescisão. Eu não tinha outra opção. E eu tive que pagar. Eu tenho uma parte. Não, eu paguei 7.800 para sair. Paguei 7.800 para me sair dele. Então, a gente veio no casamento. Eu tentei de todas as Aí formas. teria que entrar na justiça. Não sei se é mais, né? Eu não poderia ter restrição no meu nome, eu poderia entrar judicial, que eu conheço, né, os direitos, a manipulação do dólar, essa champanhe, nada de prova. Eu tomando champanhe bonita, comemorando, passar amanhã, lá, né, mais, né? Eu tinha prova de todos os meios. No propõe eu não consegui, mas eu conseguiria na justiça. Mas até eu conseguir na justiça, meu nome ia ficar na inscrição, ia acontecer um monte de coisa. Aí eu preferi pagar esses 7.800 para me cancelar um contrato que eu não tinha utilização, e depois eu fui ver a forma que era. Na hora, lá no tal da cachaça, do champanhe, eu não entendi patativa nenhuma. Mas você estava comprando porcaria nenhuma. Na verdade, você estava comprando para você ir lá 7 vezes, você tinha o uso do apartamento, 7 vezes no ano, você poderia usar o apartamento. Eu nem fiz na hora do permissão do valor. Você é chamado de propriedade. Mas como que eu iria? Na justiça eu poderia provar, né? Mas eu não teria documento que me falasse isso. Então, como se diz, isso aí que o doutor falou, é uma coisa para mim ficar até claro, até vocês mesmos, vocês ainda, né, como se diz, e eu espero que até mesmo essa experiência que eu passei, que vocês não façam, né? Que vocês não façam, infelizmente, qualquer contrato que a gente vai assinar, que seja pequenas letras, a gente costuma não fazer isso. Mas eu, depois desse golpe que eu caí, a gente tem mais atenção. Porque da hora para frente, a idade que vocês fazem, vocês vão deparar com mais esse tipo de situação. Né? Isso porque o financeiro é o que vocês vão trabalhar, é os dias aqui, ó, que cada dia. Não sei se você já assistiu aquele filme que a vida da gente vale dinheiro. Alguém já assistiu? Eu esqueci o nome dele. É um filme que vai dar uma sarjeta. Aí você vai aqui, ó. Então, você paga por tempo de vida. Né? Você paga por tempo de vida. E é isso que acontece com nós. Né? Então, vocês levam essa experiência para vocês. Não assinar nada, né? E outra coisa, essas propostas desse jeito é complicado. Hoje no Facebook, vocês viram? Uma mulher olhou uma casa lá no Facebook, né? Para alugar. Olhou a casa no Facebook. Olha para você ver. Foi lá, combinou com o cara, adiantou, porque o cara falou para ela que já tinha 5 pessoas na frente. Em vez dela ir na casa, conhecer a casa, se realmente a casa existia, o que não fez? Depositou R$700 no isso na hora. Aí, opa, foi fácil demais, vamos lá de novo? Ó, tô terminando de escrever meu contrato, manda R$200 aí. Mais R$200. Aí ela foi, opa, peraí, vou lá ver a casa agora, chegou lá, não existe. Então, como você diz, isso é aqui com nós. Então, nós ficamos muito atentos, porque, como você diz, é igual o tema nosso, igual o primeiro emprego. Igual assim, trabalho, primeiro emprego. Vocês vão querer que o dinheiro de vocês seja gastado dessa forma? Não.
São algumas coisas, a experiência que a gente tem, que a gente está passando, né? E se alguém tem uma experiência que vai emagrecer, conta pra gente, né? Ficar mais esperto, e não cair nessas aí. Pessoal, não sei nem o microfone. Pessoal, cerca de 2 anos atrás, publicidade no Facebook, um celular com um precinho bacana, metade do valor do mercado, fui lá, fiz a transação, confirmar no meu e-mail, fiz o pagamento à vista. Se tivesse feito em parcelas, estava livre de embarque do problema. Paguei coisa de R$700. O aparelho chegou para mim, e aí procurei o Procon me atendeu muito bem, praticamente o problema ficou resolvido, mas vocês me orientaram para aquele caso nas pequenas causas do Poder Judiciário. Já dei entrada nas pequenas causas, eles intimaram as partes, lojas americanas, porque o que estava no Facebook, loja americana, cor, logotipo, tudo. Aí, a loja americana é uma outra empresa também, que é fornecedora do celular da loja americana, mas resumindo, aí A não assumiu, B não assumiu, mas o juiz declarou culpada o banco, porque o banco abriu a conta do cliente que recebeu o meu dinheiro. Se você abre uma conta, eu já trabalhei no Bradesco 6 anos, você abre uma conta, você tem toda a documentação, tá? Cliente. Aí entrou naquela questão, vocês entendem mais do que eu, responsabilidade solidária. Banco do Brasil. Aí entramos no acordo. Aí na época eles me deram 3 mil e alguém disse que eu podia ter pedido 10. Eu disse, não quero 10 mil, só quero exatamente meu moral, meu nome ficou exposto, essas coisas, né? Mas aí o dinheiro que eu fui comprar um celular para mim, o celular que ele dá para minha esposa, final feliz. Não compre as coisas em publicação de Facebook. Vai no site, loja americana, Mercado Livre, etc, etc. Publicidade no Facebook, muito cuidado. Beleza? Eu vou fazer uma abordagem de 5 minutos relacionado aos principais direitos. Olha só, quando você abre o Código de Defesa do Consumidor, tem o artigo 18. Por exemplo, olha só o exemplo, a minha mãe comprou um celular nas Casas Bahia. O celular da Motorola foi fabricado fora do Brasil. E aí, ele apresentou um problema na bateria. Mandamos para o reparo e foi negado o reparo com a alegação que o celular não tinha sido fabricado pelo Brasil, apesar de ter sido fabricado pela Motorola. Marcamos uma audiência no Procon. O que aconteceu? Devolveram o dinheiro para minha mãe. Ficaram de recolher o produto 30 dias depois, sob pena de perdimento em favor da minha mãe. O que aconteceu? Passou 30 dias, passou mais tempo, minha mãe, com aquele entulho lá, mandou consertar e está lá usando. Tem uns áudio baixo, mas funciona. Tem uma qualidade razoável. Por que isso acontece? Quando você adquire um produto e ele apresenta vício, a empresa é obrigada a reparar no prazo de 30 dias, que é o que está ali no artigo. Não sendo o produto reparado em 30 dias, vocês têm direito a cancelar a compra, outro produto em substituição ou abatimento proporcional de preço. Então, quando vocês comprarem um produto danificado, vocês têm esse direito, que é um dos principais do Código. Próximo artigo, por favor. Esses 2 artigos aí, eu vou apenas lê-los. Que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire e utiliza produto como destinatário final. Consumidor é o destinatário final. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, que, em resumo, que desenvolve atividade de produção, exploração, distribuição, comercialização de produtos ou prestação de serviços. Esses 2 assuntos são fáceis de serem compreendidos.
toda oferta que foi veiculada em algum meio, alguma mídia, ela obriga o fornecedor. E olha só, se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá alternativamente, e a sua escolha, exigir cumprimento forçado da obrigação, aceitar outro produto ou outra prestação equivalente, ou rescindir o contrato. Aí entra a empresa de vocês. Se o funcionário preguiçoso fez uma propaganda errada e pôs o preço na metade do preço, produto na metade do preço, o fornecedor é obrigado a cumprir. Olha a responsabilidade. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, ou seja, fez a propaganda errada, valor errado, tem que ficar esperto porque é obrigado a cumprir a oferta. Cobrança de dívidas. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto ao ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição de indébito, o valor igual ao dobro que pagou em excesso. Próximo artigo. Que é o direito de arrependimento. Olha só o que está no artigo. O consumidor pode desistir no prazo de 7 dias a contar da assinatura ou ato do recebimento do produto, desde que ocorra fora do estabelecimento comercial, especificamente por telefone ou a domicílio. O que acontece, gente? Você comprou pela internet. Você comprou fora do domicílio. Você tem 7 dias para cancelar a compra. Se você comprou na loja, não é possível você cancelar a compra. Porque você pegou o produto, manuseou, testou e viu se te agradava. Se você comprou na loja, você não tem direito de cancelar a compra. Se você comprou pela internet de vendedor ambulante, você tem 7 dias para cancelar. São os principais direitos. Você não pode ser constrangido na cobrança de dívida, não podem chegar com carro de som, Dona Maria, paga o que deve. Você não pode ser constrangido. Não pode ocorrer insistentemente cobrança. Você recebe 100 SMS por dia cobrando a dívida. É impossível até usar o celular. Outro dia apareceu um advogado no PROCON que era uma mensagem a cada 5 minutos. O PROCON notificou e cessou imediatamente aqueles constrangimentos. Quando você compra o produto na loja e manda entregar na sua casa, só que você não teve direito ao produto, você pode cancelar ou não? Se você comprou na loja, você não pode cancelar a compra. Se você comprou dentro do estabelecimento comercial, não é um direito seu a arrependimento. Ao menos que não existisse o produto dentro da loja. Você manuseou um computador, manuseou um tablet, uma vitrine virtual e adquiriu dentro da loja por uma vitrine virtual. Aí a compra se equipara a uma compra fora do estabelecimento comercial. Se você foi numa loja e comprou pelo aparelho, pela televisão, pela vitrine virtual, é equiparado à compra à distância. Alguém tem alguma pergunta? Lembrem-se, se vocês compraram um produto, comprou uma casa, ela rachou, aconteceu algum vício no produto que você comprou, o fornecedor é obrigado a reparar em 30 dias. Se não, tem que cancelar a compra, te devolver o dinheiro ou abater o preço. Gente, como eu disse, esse material que eu separei é um material que daria para fazer uma pós-graduação. Daria uma faculdade só para estudar isso aí. Eu sei que eu fui superficial, queria ter divagado a respeito de Marx, de Adam Smith e feito vocês entrarem em colapso, mas não tive tempo. Eu espero que vocês utilizem essa palestra de hoje como trampolim
para vocês conseguirem transferir a vida, o dinheiro das outras pessoas para vocês e vocês se tornarem pessoas mais bem-sucedidas. E muito obrigado. Pessoal, enquanto eles chamam a Neia, depois vocês façam a inscrição no canal. Volta lá naquele... Oh, fechou, gente. Enquanto eles vêm nesse canal eu estou falando de aposentadoria. Eu estou com uma projeção para daqui a 5 anos eu pedir a exoneração da Câmara. E eu vou fazer a minha aposentadoria e compartilhar com todo mundo que está inscrito, para que quem quiser se aposentar, ter condições de fazer isso em 5 anos. Muito obrigado, gente. Doutor, muito obrigado. Gente, tem alguma pergunta? Muito obrigado, doutor, e como se diz, pela parceria da palestra, né? Contamos aí com a apoio da nossa excelência. A gente está trabalhando aí. Muito obrigada aí de coração. Né?